aqui é o professor Flaviano, nosso canal Bate-Papo com a História. É um prazer estar com vocês aqui. Antes de começar, gostaria de pedir aos senhores que se inscrevam no nosso canal, curta, comente, ajude o nosso canal a crescer. Agradeço mais uma vez, por termos conseguido juntos, evidentemente que não é só por minha conta, mas vocês foram fundamentais, meus alunos, ex-alunos, a galera que nos assiste, foram fundamentais para que nós atingíssemos nesse final de semana, nesse último final de semana de fevereiro, 1K, nós atingimos 1000 inscritos no nosso canal e eu quero deixar registrado nesse vídeo a minha gratidão. Pessoal, essa semana eu postei uma videoaula sobre Guerra Fria. Hoje eu estou fazendo essa aula para explicar para vocês o que está acontecendo no leste europeu. É evidente que são resquícios da Guerra Fria que se refletem hoje no leste europeu, mesma posição geográfica de confronto durante aquele momento da história da humanidade. Então, levando em consideração que vocês já assistiram o vídeo sobre a Guerra Fria, eu vou começar falando da OTAN, pessoal? Que é um grupo militar, uma aliança militar feita naquela época pelo bloco capitalista, pelo bloco norte-americano. Os Estados Unidos é o grande líder da construção da OTAN, desse bloco militar tão poderoso que inclusive dura até hoje, se passaram mais de 30 anos do fim da Guerra Fria e ainda a OTAN ela existe. Então vamos fazer a seguinte análise. No auge da Guerra Fria nós temos a União Soviética, todos aqueles países ali do leste europeu, 15 países, 16 países, não me lembro o número agora, se uniram todos sobre um governo soviético. Então, vários países deixam de existir para ficar sob a tutela do governo soviético, que naquela ocasião era controlada por Moscou, pelo povo russo, enfim. A Ucrânia, portanto, deixa de existir e passa a ser um território anexado à União Soviética. Nesse imbróglio, a Ucrânia pede ao governo soviético, os russos, na verdade, para controlar a região da Crimeia. A Crimeia tem porto ali, estratégico, água quente, enfim, tem disposição para transportar mercadorias o ano inteiro, independente da estação do ano. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então, os ucranianos pedem para o povo russo, naquela época que governavam a União Soviética, para que o povo ucraniano tomasse conta, administrasse a região da Crimeia, por ser uma região geoestratégica importante, solos férteis. A Ucrânia tem muito solo fértil, mas a Crimeia também não fica por menos, e além disso, a Crimeia é uma península, logo, se é uma península, tem contato com o oceano, e nesse caso o oceano de águas quentes, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso. E quando os ucranianos pedem isso para o povo russo, eles autorizam por uma questão de arrogância, por uma questão de prepotência. Por quê? Eles eram os comandantes, eles eram a administração da União Soviética. Então eles pensaram, não vai fazer a menor diferença a Ucrânia tomar conta da Crimeia. A hora que eu precisar da Crimeia eu vou usar e abusar da Crimeia, porque quem comanda somos nós. Então o povo russo permitiu que a Ucrânia administrasse a região da Crimeia, por uma questão de soberba, de arrogância. Eles nunca pensaram, não estava nos projetos do povo ucraniano, do povo russo, que o Império Soviético cairia anos mais tarde. Beleza, até aí tudo bem. A guerra termina, a Guerra Fria, ela satura. Em 1991 nós temos o fim da União Soviética, aí mora o problema. O fim da União Soviética, o fim da União Soviética significa a volta da Rússia, a volta da Ucrânia, a volta dos países que faziam parte da União Soviética. Esses países voltam a ser independentes. A Ucrânia entende que a Crimeia é deles.
porque foram os russos que cedeu, né, a região a eles. Então eles entendem que aquela região é deles. Os russos não se importaram muito na época. Por quê? Porque todos os governos ucranianos eram alinhados ao governo russo. Então a Rússia usava e abusava, repetindo a expressão, usava e abusava da região da Crimeia a hora que queria. Por quê? Porque sempre o governo ucraniano estava alinhado ao governo russo. Até que outro governo assume o poder na Ucrânia. É um governo que está mais próximo da Europa, mais próximo dos países ocidentais, do que próximo aos interesses russos. Ou seja, eu estou falando agora dos anos 2000. Esse governo russo, esse governo ucraniano, melhor dizendo, esse governo ucraniano, que agora não é alinhado aos interesses da Rússia, ele cogita a entrada da Ucrânia na União Europeia. E a entrada da Ucrânia na União Europeia significaria o corte do umbigo, do cordão umbilical com a Rússia. Porque aí seria um afastamento total, né? A influência russa naquela região seria varrida do mapa. E aí nós teríamos a influência de países da Europa Ocidental em um território que já foi de comando russo. Esse é o problema. É uma vaidade do Vladimir Putin. Vamos entender então. Olha só, recapitulando aqui. Surgiu a oportunidade do povo ucraniano pertencer à União Europeia, que é um dos blocos econômicos mais importantes, mais poderosos do mundo. Se caso a Ucrânia entrasse para a União Europeia, significaria o fim das relações amigáveis, diplomáticas entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, até então, alinhado ao governo russo, não entra, dá uma negativa à entrada da Ucrânia na poderosa União Europeia. O povo ucraniano se revolta, vai para as ruas, faz manifestação, até derrubarem o presidente ucraniano naquela situação e marcar novas eleições. E com essas novas eleições entra um governo que é contrário ao governo russo. Entra governos que é mais alinhado à Europa do que à própria Rússia. Então, esse movimento anti-Rússia, esse movimento pró-Europa Ocidental, é um movimento extremamente importante. Aí entra a questão da educação, né? Os jovens foram, os estudantes foram preponderantes para que acontecesse essa revolta. Esse movimento é chamado de Euromaidan. Esse movimento estudante, esse movimento contra essa subserviência ao povo russo, ela parte dos estudantes. Até aí, beleza, tudo bem, começa os desgastes entre Ucrânia e Rússia. Anos mais tarde, em 2014, nós temos um novo conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia, dominando a região da Crimeia, comandando a Crimeia, ela pede ajuda ao povo russo. Pede ajuda para quê, professor? Porque a Crimeia queria se separar. A Crimeia queria romper-se do governo ucraniano e tornar-se um país independente. E se tornar um país independente. Tentar tornar-se um país independente. A Ucrânia pede ajuda ao povo russo, ao governo russo, na época já era o Vladimir Putin. A Ucrânia pede ajuda ao Putin para que controlasse a Crimeia para não querer se separar da Ucrânia. Eu vou recapitular para ficar bem entendido aqui entre nós. A Ucrânia, que dominava a Crimeia, estava perdendo a Crimeia para a própria Crimeia. O povo da península de Crimeia queria sua independência. A Ucrânia, para não perder
a sua soberania em relação à Crimeia, pede ao povo russo, pede ao Vladimir Putin, governador, presidente responsável pelo governo russo, pede ajuda a ele. Vladimir Putin faz o quê? Toma a Crimeia da Ucrânia. Então, ele quebra, né? Ele viola algumas sanções impostas pela ONU, né? Ele desrespeita a soberania do Estado ucraniano, ele passa por cima da diplomacia, e isso fica muito ruim para ele. Até aí tudo bem. 2014, a Crimeia é anexada à Rússia, a Ucrânia fica chupando o dedo, e de lá para cá as tensões só aumentam. Agora, em 2021, a Rússia envia mais de 100 mil soldados para a fronteira, né? Fronteira entre Rússia e Crimeia, é parecida com a fronteira aqui, né? Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia. Então, a Ucrânia e a Rússia são países limítrofes, né? Eles fazem divisa um com o outro. Então, a Rússia envia, se eu não me engano, em novembro de 2021, mais de 100 mil soldados para aquela região. Isso gera um desconforto geopolítico, né? A Ucrânia fica com a pulga atrás da orelha. Precisou da Rússia em 2014. Pensando que a Rússia ia ajudá-los em controlar os ânimos na Crimeia, e foram, né, sorrateiramente traídos. Então, em 2021, essa tensão piora com esse posicionamento russo, essa estratégia militar elaborada ali das tropas russas próximas às fronteiras ucranianas. Até aí, beleza, tudo bem. A OTAN, lá da Guerra Fria, que eu já expliquei a vocês, faz um convite formal para a Ucrânia tornar-se membro desta aliança militar. Até a data deste vídeo, a Ucrânia não assinou, né, não adentrou, não assinou o tratado para entrar, para assumir, né, como país membro da OTAN. A questão é o seguinte: os países da Europa Ocidental deverão apoiar a Ucrânia. Caso chegue a esse nível, caso chegue a esse ponto, caso não tenha uma decisão diplomática, caso seja necessário os países da Europa Ocidental entrarem nessa guerra, elas apoiarão a Ucrânia. Qual que é o problema disso? Quando a Rússia perceber que a Europa Ocidental, perceber não, eles já perceberam, mas quando a Rússia de fato ter a certeza, quando concretizar tudo isso que eu estou dizendo, os países da Europa Ocidental apoiarem a Ucrânia em detrimento da Rússia, a Rússia é o maior fornecedor de gás natural para essa galera. Quase metade de todo o gás natural fornecido na Europa é oriundo do território russo. Então nós estamos falando de uma crise de abastecimento. Eu me lembro bem agora, fazendo essa análise com vocês, me lembro não, né? Eu sei disso porque sou professor de história. Em 1973 nós tivemos a crise do petróleo, muito parecido com isso, né? Só que naquela situação tratava-se de Israel, se tratava, né, da questão ali do Oriente Médio, o preço do barril sobe 300%, porque os países ocidentais apoiaram Israel, né, contra o povo árabe. Então, como o povo árabe são os detentores das maiores jazidas de petróleo e forneciam petróleo para o mundo inteiro, eles fizeram o quê? Subiram o preço do barril em forma de vingar o apoio dos países ocidentais em relação a Israel. E é muito parecido com o que está acontecendo agora, né? Esses países ocidentais dependem do gás russo, do gás natural russo. Se eles apoiarem a Ucrânia, obviamente a Rússia vai cortar o abastecimento de gás. Isso vai interferir diretamente na economia desses países ocidentais. Nós não podemos esquecer também da Ásia, que é a questão da China. A China é historicamente um parceiro da Rússia, né? Foi socialista, adotou o socialismo durante a Guerra Fria.
pessoal. Então, a gente é tudo muito confuso ainda para nós. Mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês o seguinte: o que nós temos de reflexo da Guerra Fria no que está acontecendo hoje no leste europeu. Nós temos a toda e poderosa Rússia, né, ex-país da União Soviética. Nós temos a Ucrânia, ex-país da União Soviética. A Ucrânia se aproximando dos países ocidentais, se aproximando dos países, das potências europeias capitalistas, e isso gera um desconforto muito grande para Vladimir Putin. Vamos esperar as próximas jogadas desse xadrez geopolítico, e eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Muito obrigado a todos e torcemos para que tudo isso acabe rápido e acabe da melhor maneira possível. Fiquem todos bem, muito obrigado e vamos que vamos.